dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para te convidar mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, para juntos tratarmos das coisas do Senhor em mais uma escola bíblica dominical. E hoje eu estou aqui naquilo que vai ser o palco para a nossa live interativa de hoje à noite. Mais tarde, no final deste vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou te convidar de forma muito bacana para estar junto conosco. Mas agora eu te convido para a gente fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste dia e guarde as nossas vidas e traga ao nosso coração entendimento da sua palavra. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa nesta manhã, nos guarda, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. E Deus, em nome de Jesus, traga ao nosso coração conhecimento da Tua Palavra. Traga ao nosso coração, Pai, o entendimento das coisas do Senhor, para que juntos possamos viver isso, Pai, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, bora lá, bora para mais um EBD, bora para fazermos mais um estudo, em nome de Jesus. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando acerca das parábolas de Jesus narradas lá no livro de Lucas. E a parábola que nós vamos falar hoje é a parábola do rico insensato, que está narrada lá em Lucas 12, do capítulo 13 ao capítulo 21. O texto da palavra de Deus diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Este é o texto, amados irmãos, de Lucas 12, 13 a 21, onde nós encontramos a parábola do rico insensato. E dentro desta parábola, ou ao contar essa parábola, nós temos ainda um contexto muito mais rico, onde nós encontramos verdades para as nossas vidas, onde nós encontramos coisas que de fato nós precisamos entender e perceber para o dia a dia da nossa vida cristã. Amados irmãos, quando nós começamos a olhar o texto, e de repente você está achando aí diferente, né? A minha Bíblia é uma Bíblia específica para anotações, onde eu tenho o texto bíblico no capítulo e uma página em branco para que eu possa fazer algumas anotações, e como eu gosto demais disso, veio muito a calhar. Queridos, mas então, voltando para o texto começa nesse ponto. Que ponto é esse? Neste ponto é o ponto onde que Jesus, no capítulo anterior, no contexto anterior, ainda dentro do capítulo 12, o Senhor Jesus está falando ali com os seus
os seus discípulos. O texto diz que vinham milhares de pessoas ao encontro dele, aglomeraram ao ponto delas se atropelarem umas às outras, mas Jesus vira o seu discurso para os discípulos. Entenda você, amado irmão, que Jesus está neste tempo instruindo aos seus discípulos, aqueles a quem ele escolheu para andar com ele, para passarem adiante o Evangelho. Então ele, apesar daquela aglomeração, apesar daquele povo todo que estava ali, ele direciona a sua palavra para os discípulos. Ele diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí diz o texto que ele vai dando várias admoestações, e essas admoestações, elas vão direcionando aos seus ouvintes, né, os discípulos em especial, para uma proximidade maior com Deus, para uma vida de maior contato, de maior intimidade. O Senhor vai direcionando eles a quem eles devem temer de fato, temer aquele que pode lançar no inferno a tanto o corpo quanto a alma, e não simplesmente temer aqueles que podem fazer algum mal para o corpo. O Senhor Jesus vai falando que este Deus é aquele que conhece todas as coisas e faz todas as coisas. Amados irmãos, é interessante que o Senhor Jesus vai tratando de uma intimidade com Deus, ele vai admoestando os seus discípulos a ter uma maior proximidade com o Senhor por meio das suas atitudes. E aí neste ponto, ou seja, ele está falando sobre isso, ele é interrompido. Percebam isso, ele é interrompido. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, ou seja, ele vai dizer a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ô querido, você consegue perceber essa situação? Você consegue perceber o que está acontecendo? Imagina aqui, nós estamos aqui na frente da igreja. Imagine numa escola dominical comum, normal, né, presencial. Eu esteja falando, ou qualquer outra pessoa aqui, falando acerca de como estar mais íntimo do Senhor, de como estar mais próximo de Deus, de como estar mais próximo das coisas do céu, das coisas eternas, das coisas celestiais. E de repente alguém quebra o silêncio da plateia para falar assim: ô pastor, meu irmão está me devendo um dinheiro, me ajuda lá. É mais ou menos o que acontece aqui, queridos. Jesus está falando acerca das coisas do reino, das coisas celestiais, da proximidade dos homens com as coisas do Senhor, o que eles devem fazer, quais os caminhos que eles devem percorrer para estar mais próximos de Deus. E de repente alguém no meio da multidão quebra o silêncio para poder falar de dinheiro. Para poder falar daquilo que está queimando na sua alma, ou seja, o que está queimando na sua alma, amados irmãos, não é a vontade de estar próximo de Deus, não é a vontade de estar com o Senhor Jesus, não é a vontade de estar participando daquelas coisas do reino, mas é a pura e simplesmente a vontade material. E ele vê em Jesus ali, como os fariseus eram os donos de todas as situações, eram aqueles que julgavam, eram aqueles que faziam. Ele vê em Jesus apenas mais isso, mais uma pessoa que pode ser-lhe útil dentro da questão que ele precisa. E aí a gente vai perceber que Jesus meio que dá uma cortada naquele homem, né? Jesus responde para ele: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? E é interessante que Jesus então ele volta, né? É como se assim, aquele homem tivesse quebrado aquele raciocínio de Jesus, mas não quebra. Jesus é lógico, aproveita aquela situação. Então ele tira a sua atenção, ele tira o foco daquele homem que está falando que
quebra essa situação e volta o foco para aquilo que ele estava falando, das coisas de Deus, e ele apenas aproveita essa situação e ele vira e diz: olha, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Ou seja, ele aproveita a mensagem que aquele homem traz, a quebrada do assunto que aquele homem traz, para poder falar: gente, vocês estão vendo, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de avareza, ou seja, cuidado com o apego excessivo às riquezas, porque senão vocês se tornam como ele. Nós estamos falando das coisas do céu e ele está pensando nas coisas materiais. Nós estamos falando das coisas incorruptíveis, eternas, e ele está pensando nas coisas corruptíveis e que se findam. Jesus então direciona a palavra: cuidado, porque a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí Jesus vai entrar, ainda voltado o seu foco para os seus discípulos, ele vai contar a parábola. Então notem, amados irmãos, que ele não está, às vezes a gente lê esse texto e passa despercebido e acha que Jesus está falando tudo isso para aquele homem. Tá, mas não diretamente. Aquele homem interrompe, ele é quebrado e Jesus volta aos seus ensinos para os discípulos, aproveitando aquela situação, mas ele está falando com os discípulos. A partir do momento que ele dá aquela cortada naquele homem: acaso sou eu o juiz ou repartidor entre vós? Fica calmo, queridos, não sejam como esse homem aí não. Vou contar para vocês aqui uma parábola. E ele entra na parábola propriamente dita, acerca do homem, um rico, que produziu com abundância e só pensa em si mesmo. Ele quer construir, ele quer desfazer o celeiro que tem, que cabe pouco, construir um maior, porque ele tem condição para isso, para colocar os cereais, os grãos e toda a sua colheita, para que ele possa viver regaladamente os dias que ele tem. Amados irmãos, esta circunstância, ela precisa nos trazer algum entendimento. Alguns cuidados que a gente precisa perceber neste texto. Primeiramente falando, com relação a este homem que interrompe Jesus enquanto ele está discursando, ele está pregando, a gente consegue perceber ali um egoísmo tremendo. Ele clama por uma justiça, ele está interrompendo, ele está clamando a Jesus que o ajude, faça justiça entre eu e meu irmão, para que ele possa repartir comigo os bens, mas a justiça é apenas da perspectiva dele. A gente consegue perceber que ele não está disposto a olhar aquela circunstância sob nenhuma outra perspectiva. É a perspectiva que ele já colocou no coração dele, e ele quer Jesus apenas para poder ajudá-lo a fazer isso, a cumprir a sua meta. Ele está pensando apenas em si mesmo. Ele clama por justiça, mas não é uma justiça, não é a justiça, a justiça comum para todos, a justiça de Deus. Ele está clamando pela sua própria justiça. É como se eu estivesse falando com Jesus assim: Jesus, eu pensei um negócio aqui na minha cabeça, articulei um plano aqui, é isso que vai ficar bom, não importa, e a gente fala de egoísmo, porque não importa se vai prejudicar alguém, se está certo esse repartir de bens que ele está almejando. Ele pensou aquilo na cabeça dele: não importa o que aconteça com o outro, esse é meu plano e eu quero que o Senhor me ajude nisso. Conseguiram perceber aí a situação? Ele se coloca, amados irmãos, ele e a sua petição, ele e a sua vontade, ele se coloca acima daquilo que é a vontade de Deus. Queridos, isso para mim talvez seja o pior exemplo de egoísmo. É a pessoa se colocar, ela e os seus cuidados e as suas necessidades
acima da vontade de Deus. Percebam aí que Jesus está falando das coisas do céu. Jesus está ali trazendo, olha gente, vocês precisam, e é claro, ele estava falando para os seus discípulos, mas ele não estava cochichando. Era para que todos ouvissem também. A ideia é direcionada para os discípulos, mas a ideia também é ouvida por todos. E ele está falando de como aproximar de Deus, de como viver uma vida eterna, de como ser mais crente, de como ser melhor como pessoa, de como estar mais próximo de Deus e da eternidade, de como agradar o coração do Senhor. Mas aquele homem está pensando só nele, só nas coisas dele. Ele coloca isso acima daquilo que Jesus está falando. Tanto é que ele interrompe Jesus aqui. Eu sei que está muito bacana o que o senhor está falando aí, está legal, o pessoal está gostando, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com uma demanda aqui que não pode ficar esperando, só ficar contando essas histórias aí de Deus, não. Eu estou com uma demanda aqui que precisa ser resolvida. Ô meu irmão, e quantas vezes a gente se coloca no lugar deste homem, com tamanho egoísmo, de achar que as nossas coisas pessoais, elas são maiores do que as coisas de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós trocamos o estar na presença do Senhor, o estar tendo um tempo devocional com Deus, para poder resolvermos as nossas coisas, e quando nós fazemos assim, nós não estamos sendo diferentes daquele homem. A gente vai perceber que a parábola é sobre o rico insensato. Mas que a gente aprende também muita coisa com este homem que interrompe Jesus, querendo a justiça, né, por assim dizer. A gente percebe, amados irmãos, que aquele homem, ele está pouco se importando com as coisas de Deus. Jesus está ali apontando para as coisas de Deus, para as coisas eternas, e aquele homem, ele só está preocupado com o aqui e com o hoje. É interessante como é que a gente às vezes passa tão despercebido. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é tão completa, ela é tão maravilhosa, ela é tão tremenda. E às vezes a gente passa de liso e não consegue perceber isso. Este texto que nós estamos tratando aqui, esta parábola do rico insensato, esta questão deste homem que interrompe Jesus buscando pela sua justiça, buscando pelo aqui e pelo hoje, enquanto Jesus está falando das coisas eternas, ela vai desaguar lá no texto da ansiosa solicitude pela vida. Vocês estão conseguindo perceber a riqueza da palavra do Senhor? Como que ela vai desaguando uma coisa na outra, totalmente contínua. A ideia não se perde. As pessoas param na preocupação com o aqui, com o hoje, o que é que eu vou fazer? Quando o texto vai continuar dizendo lá na frente que a gente não consegue colocar um côvado a mais em nada. Como que a gente perde ao trocar as coisas de Deus pelas coisas materiais, a eternidade pelo aqui, pelo hoje? O texto vai falar de uma ambição, amados, esse forte desejo de ter. As pessoas não estão mais preocupadas com o ser, elas estão preocupadas com o ter. E isso é o que está movendo o coração daquele homem, ele quer a parte dele. E o texto demonstra que ele é capaz, aquilo que está no coração, a leitura que Jesus faz, porque quando Jesus, ao cortar aquele homem, né? Acaso sou eu juiz ou repartidor entre vós e essa coisa toda, e ao direcionar a conversa para os discípulos e falar, olha, cuidado, não sejam avarentos, ele está dizendo quem é aquele homem, ele está fazendo uma leitura do coração, da alma, da mente, dos pensamentos, das atitudes daquele homem. E quando nós somos tomados por esta questão, por essa avareza, por essa ambição,
sempre querer ter mais, sempre esse forte desejo de ter, a gente vai se esquecendo da palavra de Deus, amados irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós não conseguimos servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas se a gente começa a perceber que a gente está voltado mais para a questão só de viver do pão, automaticamente a palavra que procede da boca de Deus vai ficar perdida, porque nós não conseguimos servir a dois senhores. Se nós estamos voltados fortemente para um lado, o outro vai perder. É o que Jesus falou com aqueles homens que estavam ali. Eu estou apontando para ali, como se os discípulos estivessem aqui na frente dos primeiros bancos e aquele homem estivesse lá no fundo. É interessante a gente fazer isso aqui. Vai nos trazendo uma ideia do nosso dia a dia, né, de escola dominical. Eu estou sentindo muita falta de ter os amados irmãos aqui na igreja. Mas Deus vai nos dando aí estratégias para melhorar isso aí, em nome de Jesus, até que acabe com isso tudo. Mas voltando ao raciocínio, eu estou apontando aqui, né? Então Jesus vai apontar ali e falar com os discípulos: olha, não sejais assim, porque se vocês forem assim, se vocês forem avarentos, vocês vão estar longe de tudo isso que eu estou falando, de todas as admoestações que eu vos dei. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, amados irmãos. O egoísmo, a ambição, a gente não faz ideia de como estas coisas nos levam para longe de Deus. A gente olha para este texto também, a gente percebe que há uma cegueira espiritual muito grande naquele homem. Muito grande, muito grande. O próprio Jesus fala isso, que haverão pessoas que vendo não vão perceber o que está acontecendo, e que ouvindo não vão conseguir entender. E eu creio que Jesus, este homem é a ilustração, posso te dizer que perfeita dessa circunstância. Este homem é um perfeito exemplo daqueles que veem e não conseguem perceber, daqueles que ouvem e não conseguem entender. Aquele homem está vendo ali o Filho de Deus, falando de Deus. Ele está ouvindo aquele homem em todas as suas palavras. Ele está ouvindo o próprio Filho de Deus falando acerca de Deus e de todas as circunstâncias que aproximam as pessoas de Deus, da eternidade. Mas ele quebra o silêncio da plateia para poder tratar de algo material. Jesus, amados irmãos, ele está trazendo a riqueza do céu, a riqueza que nada pode consumir, a riqueza que a traça e a ferrugem não corroem, a riqueza que o ladrão não rouba. Mas ele ainda assim, ele só consegue enxergar em Jesus uma pessoa que talvez tenha autoridade para convencer ou até mesmo para forçar o irmão a dividir os seus bens. Cegueira espiritual. É o que acontece conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, mas não conseguimos viver a palavra de Deus. Amados irmãos, Jesus não veio dividir. Jesus veio para reconciliar. Quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que a única coisa que aquele homem queria é os bens do seu irmão. Ele não queria o amor do seu irmão. Queridos, pensa como seria diferente essa história. Como Lucas narraria diferente esse contexto se aquele homem tivesse interrompido e falasse assim: Senhor Jesus, eu tenho um problema com meu irmão. Eu queria que o Senhor me ajudasse a voltar a ter relações com ele. Senhor Jesus, a nossa relação foi quebrada por conta de bens materiais, por conta de dinheiro, por conta de divisão de terras. Eu queria que o Senhor me ajudasse
a fazer algo para que, independente destas coisas, nós pudéssemos reatar o nosso relacionamento como irmãos. Ô queridos, sabe o que Jesus ia fazer? Apontando para os discípulos ali. Discípulos, ouve o que esse homem está falando. Ele entendeu tudo que eu estou falando. Percebam, irmãos, a diferença. Aquele homem entendeu tudo que eu falei, discípulos. Ele está ligado naquilo que eu estou falando aqui. Ele está vendo e percebendo. Ele está ouvindo e entendendo. Mas não. Infelizmente não foi assim. E nós precisamos tirar proveito dessa situação. Tirar aquilo que a gente precisa perceber dessa situação. Ele não entendeu que Jesus não veio dividir. Jesus veio reconciliar. Queridos, o que aprendemos então? Isso tudo nós estamos aprendendo com aquele homem que interrompeu Jesus, clamando por justiça. O que nós aprendemos então com a parábola propriamente dita? Onde o Senhor Jesus fala do rico insensato, daquele homem que é rico, tem bens, conseguiu mais bens, teve uma boa colheita, uma fartura de colheita, e ele está pensando só em si mesmo. Ele também é egoísta, certamente ele também é ambicioso, certamente ele também é um cego espiritual, porque ele não consegue enxergar que a vida, amados irmãos, é uma dádiva. E se a vida é uma dádiva do nosso Deus, logo, tudo que vem com ela é brinde de Deus para nós. Tudo que vem com ela é dádiva do Senhor. As lutas, as benéfices, tudo isso é dádiva de Deus para nós. Porque nas benéfices nós nos alegramos e nas lutas nós aprendemos e nos fortalecemos. Então tudo é dádiva, o Senhor nos deu isso. Mas, amados irmãos, a ideia do Senhor Jesus aqui, quando ele fala que aquele homem era rico e ele teve tudo, e ele só pensou em si mesmo, e ele construiu coisas para si mesmo, para poder guardar aquilo que ele havia sido dado, o Senhor está falando com uma ideia de empréstimo, porque se é dádiva do Senhor, o Senhor vai nos cobrar isso um dia. Basta a gente lembrar da parábola dos talentos. Veio aquele homem e deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, e depois ele voltou. O que você fez com seus talentos? Eu enterrei aqui e não fiz nada. Você é mau. Não, eu já fiz diferente. Eu fui lá, negociei, dos 3 eu fiz 6, dos 6 eu fiz 12, e o outro também é a mesma coisa. Servo bom e fiel. Então, amados irmãos, o que o Senhor Jesus traz aqui é que nós temos a mordomia cristã. Nós precisamos exercitar essa mordomia. O que é a mordomia cristã? É saber usar aquilo que Deus nos dá, porque Ele está nos dando por um tempo, para que a gente cuide bem. Paulo vai falar acerca disso, se não me engano, aos Tessalonicenses, que ele vai falar que a gente precisa trabalhar e ter as coisas por 2 motivos. Primeiro, para a gente não ser peso para o outro, e segundo, para a gente abençoar quem precisa. Então a gente pode entender, amados irmãos, tudo aquilo que Deus nos dá como uma benéfice tríplice, algo que precisa ser devolvido ou usufruído da melhor forma para Deus, para nós e para o próximo. Então tudo que Deus me dá e tudo que Deus te dá, a vida a começar dela, e todas as benéficas que o Senhor traz ao nosso coração, à nossa vida, bens materiais, é para a gente usar para a glória de Deus, é para a gente usar para o nosso usufruto, e para a gente abençoar o outro. Essa é a ideia. Não foge disso, porque se você foge disso, você é tratado como um rico insensato. E essa pergunta que é feita aqui no texto, o que você tem preparado, para quem será?
Porque aquele homem, aquele rico, ele vai juntar para si mesmo e fala assim: agora eu vou viver disso que eu juntei, da minha riqueza, eu vou me arregalar e viver bem. Como se na sua esperança ele ainda tivesse muitos e muitos anos de vida para frente. Mas o texto diz que Deus chega para ele e fala: louco, a sua vida vai ser tomada hoje, e aí? Tudo isso que você tenha juntado é para quem? E essa é a pergunta pessoal, amados irmãos, que é feita para mim e para você. Tudo aquilo que você tem conquistado, tudo aquilo que você tem adquirido, tudo aquilo que Deus tem te dado, qual uso você tem feito disso? Deus, você e o próximo? Ou é só você? Isso precisa ser pensado por nós, porque a insensatez deste rico, ela paira justamente nisso, no seu egoísmo, de só pensar em si mesmo. Onde temos juntado os nossos tesouros, amados irmãos? Nós temos juntados aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, ou nós temos juntados no céu, como diz o texto aqui? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo. Assim como? Igual este homem aí. Jesus mais uma vez fala aos seus discípulos daquele homem. Assim, ou seja, igual este homem aí, é aquele que ajunta tesouros para si mesmo. Ou seja, egoísta, ambicioso, cego espiritual. Mas não é rico para Deus. O que é a riqueza para Deus? Riqueza para Deus, amados irmãos, é saber usar aquilo que Deus tem nos dado aqui, com o pensamento lá. Isso é riqueza para Deus. O que é não ser rico para Deus? É usar aquilo que Deus tem nos dado aqui para ficar por aqui mesmo. E aí Paulo vai dizer: se tudo que eu penso está limitado a este mundo, a estas coisas, eu sou o pior dos homens. Então o que eu queria deixar para você nesta manhã é essa ideia. O que Jesus quer nos ensinar com a parábola do rico insensato? É que as coisas que Ele nos dá, as coisas que vêm do Senhor para nós, são dádivas, para que nós podemos, com o pensamento voltado para Ele. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? Onde nós temos juntado o nosso tesouro? Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Que Deus nos guarde no entendimento da sua palavra e nos faça, amados irmãos, sermos mordomos fiéis, sabedores daquilo que nós temos nas mãos e de usar aquilo que nós temos nas mãos, aquilo que o Senhor tem nos dado como dádiva, em nome de Jesus. Eu queria te convidar nesta manhã também a estarmos orando, amados irmãos, colocando nas mãos do Senhor a vida da nossa irmã Lucimar, completou mais um ano de vida essa semana. Nosso presbítero Edson, também completou mais um ano de vida. E nossa irmã Leda Mara, que também foi aniversariante essa semana. Que Deus possa guardar, cuidar e conceder a vocês muitos anos de vida, em nome de Jesus. Vamos orar por esses irmãos e também encerrando a nossa escola dominical nesta manhã. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo Teu ensinamento. Muito obrigado a Deus pelo enriquecimento que a Tua palavra nos traz todos os dias. Nos ajuda, Deus, a fazer a Tua vontade, a sermos mordomos fiéis e a receber as dádivas do Senhor, ó Pai, saber, ó Pai, usá-las no nosso dia a dia. Louvado seja o Teu santo nome. Pensemos nas coisas eternas, pensemos nas coisas do céu e não fiquemos limitados, Deus, ao aqui e ao hoje. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Amém.
Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu queria deixar aqui o convite, então, que nós falamos no início desse culto. Estamos aqui no cenário que vai ser usado hoje à noite para fazermos uma live interativa. O que é a live interativa? A live interativa é aquela live onde você vai poder participar, não somente deixando o seu boa noite, o seu incentivo, a sua motivação, a sua palavra de ânimo para aqueles que estão aqui, mas também, principalmente no momento do louvor, você vai poder pedir um louvor. Eu gostaria que o louvor cantasse essa música, que tem muito tempo que eu não ouço. E a gente vai estar aqui, amados irmãos, dentro do possível, fazendo o máximo para poder cantar o louvor que você colocar, para que você cante junto conosco aí na sua casa. Então participe, vai ser hoje à noite, vai ser pelo Facebook da igreja. A gente vai acionar lá, vai te convidar e você participe conosco em nome de Jesus. E aguenta coração, porque semana que vem estamos de volta com os nossos cultos presenciais, né? Dentro de todo aquele cuidado, dentro de toda aquela lógica de especificações, mas em nome de Jesus, estamos de volta aqui. Se você pode vir, venha. Vamos começar com ceia, vai ser um trem bacana demais para louvor e para a glória do nosso Deus. Um bom domingo para você, um grande abraço, família Canaã, tamo junto.